Meus irmãos, estão aqui, né, esses presentes, e esses presentes são fruto daquela campanha que o Ministério de Ação Social nos moveu no final do ano passado, quando nós levantamos aquela campanha para nós presentearmos as crianças lá do nosso Instituto Cristão Evangélico em Anápolis, com roupas de cama, banho, né, mesa. O homem se embaraça um pouco para falar esse negócio, cama, como é que vocês falam? Cama... Esse negócio. As irmãs entenderam, depois as irmãs explicam para os seus maridos. Então, né, graças a Deus, já chegaram e pedimos diretamente da fábrica, estão aqui os nossos presentes. E aí, fim de ano, início de ano, eu venho tentando combinar com o pastor Felipe para nós acertarmos uma data para eles virem, né, buscar o presente. Claro que nós poderíamos ter levado lá, seria até mais fácil para eles, mas nós queríamos vê-los aqui conosco, até para eles trazerem um pouco da realidade atual do Instituto. Nossa igreja que sempre caminhou, né, num tempo passado muito próximo mesmo do Instituto, eu não sei por quais razões a gente se distanciou um pouco, mas nosso Ministério de Ação Social, os irmãos de missões, têm nos chamado para nós nos aproximarmos, né, voltarmos a nos aproximar. Por isso é muito importante a presença dos irmãos aqui. Estão conosco aqui o pastor Felipe, de pé, pastor Felipe James é pastor da ICEB, né, e é o diretor do Instituto Cristão Evangélico, a Beth, a coordenadora, né, estão com eles também o Lucas e o Ezequiel. O pastor Felipe, ele vai trazer a palavra para nós aqui. Os irmãos, por enquanto, podem sentar. Pastor Felipe, por gentileza, vamos orar pelo Senhor, para que Deus fale conosco através da sua vida. Nosso Deus, obrigado, porque depois de louvar o Senhor, que é uma alegria, uma bênção, agora nós temos essa outra bênção de nós podermos te ouvir. E nós precisamos, nós queremos isso, Santo Deus. Por isso nós nos silenciamos, nós nos aquietamos e rogamos ao Senhor para que o Senhor, com poder e graça, fale aos nossos corações, às nossas vidas nessa noite. Eis aqui o teu servo, pastor Felipe, obrigado porque o Senhor os trouxe em segurança. E pedimos para que o Senhor use ele nessa nobre missão, de ser porta-voz do Senhor para o teu povo, para o teu rebanho. Para a glória tua, Santo Deus, e para a nossa alegria em ti, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Muito bom estar aqui com o povo de Deus, conhecendo, quem sabe, aí a nossa segunda igreja cristã evangélica no Brasil, né? A gente sabe que é a paulistana, depois veio para Catalão, com datas específicas de quase um mês de diferença, é isso, pastor? Pouco tempo, alguns meses de diferença, né? Mas a primeira igreja cristã evangélica no estado de Goiás está aqui, né? Que privilégio para nós saber que tem uma igreja centenária honrando e louvando o nome do Senhor Jesus. E o interessante é de geração em geração. Isso é importante. Pastor, antes de pregar, eu vou falar um pouquinho do Instituto, porque eu falo do Instituto e depois eu calculo o meu tempo de pregação, porque depois eu prego e eu esqueço de falar do Instituto. Então, nós vamos... Tem um videozinho... Tá ok? Será que a gente pode passar? Enquanto isso, Ezequiel já fica aqui do meu lado. Atualmente, o Instituto Cristão abriga um total de 24 crianças. Dispõe de alojamentos destinados às adolescentes com idades entre 12 e 17 anos. O Instituto inclui igualmente uma residência voltada somente para meninas e bebês, abrangendo a faixa etária de 1 a 9 anos. Incluindo também a residência designada para os meninos.
A infraestrutura de nossa instituição abrange salas de reuniões, secretaria e sala pedagógica. Há também uma sala de cinema especialmente projetada para as nossas crianças. Há 72 anos, o Instituto Cristão Evangélico tem dedicado seus esforços reescrevendo novas histórias, oferecendo refúgio, contribuindo não apenas para o bem-estar emocional, mas também para o desenvolvimento pessoal, social e espiritual. E um pouquinho do novo Instituto Cristão Evangélico, com todas as estruturas reformadas, né? 72 anos. Então, vocês imaginam o tanto que foi difícil reformar. A gente falava assim, só vai quebrar uma paredinha aqui. De repente, tinha cano de ferro, as paredes eram dessa largura. Foi muito trabalho. A gente pensava, teve cerâmica que não tinha como quebrar, porque o piso foi tão bem colocado, e 72 anos atrás, a gente teve que colocar piso sobre piso, e foi mexendo as estruturas para melhor servir as nossas crianças. O nosso pensamento, há 5 anos atrás, quando nós chegamos ao Instituto, é que eu não iria me conformar se na minha casa eu comesse carne e as crianças do Instituto não comessem carne. De lá para cá, Deus nunca deixou faltar uma carne para as nossas crianças, nenhuma. Hoje nós estamos sendo considerados um dos melhores abrigos do Brasil. As pessoas de vários estados, justiça de vários estados, têm entrado em contato conosco para saber o que está acontecendo. E a gente diz, primeiramente, nós servimos a um Deus vivo que supre todas as nossas necessidades. E graças a Deus, Deus tem feito proeza naquele lugar. Glória a Deus por isso. E eu vou passar a palavra para o Ezequiel. Eu acho melhor falar do Instituto ele mesmo, né? Fica mais fácil. Boa noite, meu nome é Ezequiel Kaique, eu tenho 18 anos e atualmente sou o menino mais velho do Lar Cristão Evangélico. Lar Cristão Evangélico hoje é um abrigo, né, que abriga crianças, adolescentes e bebês. Vou falar um pouco também sobre a minha história com o Instituto. Minha família é uma família humilde de Anápolis, né? Minha mãe, mente fraca, se deixou levar pelo caminho errado da vida, se envolvendo com drogas, prostituição, e foi deixando os filhos pelo caminho. Os 3 mais velhos foram deixados com o pai, com a avó, e a história já começa a cair a partir daí. Minha mãe foi para Brasília, se dispersou bastante, teve muito envolvimento com droga, e conheceu o meu pai, né, que é falecido, hoje meu pai é falecido. E com o meu pai ela teve 5 filhos. Ao todo a minha mãe tem 8 filhos homens. Esses 3 mais velhos já estão casados e esses 5 hoje residem lá no Instituto Cristão Evangélico. A gente tem um irmão na República. A República é uma dependência do Instituto para os maiores de 18 anos, né? Essa República ela é dependência do Instituto, e quando o menino faz 18 anos, ele vai para lá. Lá eles dividem as contas da casa, pagam, e eles têm um critério para estar morando lá, né? Tem que estar estudando. O pastor tem um convênio com a faculdade de Anápolis, a Univangélica, que dá uma vaga da faculdade, né, de qualquer curso, exceto medicina, para os meninos do Instituto Cristão Evangélico. Isso é uma bênção, e a gente tem a oportunidade de estar fazendo a faculdade lá no Evangelho. Então, eu tenho um irmão lá, que tem hoje 19 anos, eu tenho 18. Eu, por ter 18 anos, ainda continuo morando no Instituto. O pastor abriu uma exceção para mim, né? Eu costumo dizer que o pastor ele precisa de mim, só que ele nega isso, entendeu? Então, eu continuo morando no Instituto, né? Eu acho que até 19 anos. Isso foi uma bênção para mim. Enquanto eu morava com a minha família, né? Isso da minha mãe ter se envolvido com esse lado errado da vida,
a gente teve uma influência direta, né? E acabou que os irmãos também foram afetados. A gente começou a envolver com crime, com drogas. E sempre teve pessoas diretamente na minha vida que me ajudaram e ajudaram os meus irmãos, né? E foi onde a gente conheceu o Dr. Ernei, né? Que é um dos presidentes da União Evangélica da faculdade. E ele nos deu a oportunidade de estar morando no instituto, estudar em colégio melhor, um colégio particular. Então, quando o pastor Felipe conversou com o Dr. Ernei, eles conseguiram nos abrigar e hoje abrigam todos os nossos irmãos lá na casa. E isso fez com que a nossa vida mudasse completamente. Hoje a gente tem estrutura que vocês viram aí no vídeo, né? E a gente tem lazer, tem conforto, a gente tem estudo de qualidade. Isso é uma bênção de Deus na nossa vida. Hoje a gente pode ter oportunidade de trabalho. A partir dos 14 anos, todos os jovens do Instituto já entram no mercado de trabalho. E isso é uma oportunidade ímpar que Deus vem abençoando a nossa vida. E é isso. Obrigado pela atenção. Espera só um pouquinho. Eu falei para ele, se ele não falar tudo, eu entrevisto, viu? Era só para falar o que Deus está fazendo da tua vida agora com 18 anos. Como o Ezequiel falou, 18 anos, eu tenho que abrir a porta da casa e dar tchau para o Ezequiel, né? Tchau, você completou 18 anos, você é maior de idade, segue a sua vida. Aí eu pergunto, qual o pai que faz isso com o filho? Né? Nem nós vamos fazer também, né? Então a gente conversou com o Ezequiel, tanto eu como a tia Beth, a gente segurou o Ezequiel, que passa a ser uma exceção também diante da justiça, mas eles também não intrometem, né, nessa questão, é bem nossa. E eu queria que o Ezequiel falasse o que Deus está fazendo de agora em diante na tua vida, a perspectiva de futuro, essas questões. Então, como eu tinha dito antes, todo jovem do Instituto, a gente, a partir dos 14 anos, já ingressa no mercado de trabalho. E eu, quando fiz 16 anos, eu entrei para um mercado de trabalho que eu acho que seria ímpar na minha vida, que era o que eu queria seguir. Hoje, com 18 anos, eu trabalho numa imobiliária lá em Anápolis, uma imobiliária renomada na cidade, e isso me gerou oportunidades. Hoje eu posso seguir um caminho que eu quero na minha vida, e isso é o que Deus tem feito na vida da gente, né? Porque é um caminho que eu queria seguir. Eu não pensei em um dia participar de uma imobiliária, de trabalhar com venda de imóveis, com aluguel de imóveis, só porque quando eu entrei eu peguei gosto. Agora eu quero procurar uma faculdade que envolva isso, arquitetura ou engenharia civil, e eu tenho a oportunidade de fazer isso porque o Instituto fornece essa faculdade para a gente. E isso foi muito bom na nossa vida. E é isso. Estou perguntando se mais, né? Daqui a pouco eu te chamo, então. Quer pregar no meu lugar, Ezequiel? Então, graças a Deus, através das parcerias... Ezequiel, você quer pegar aqui? Através das parcerias que a gente tem, o Ezequiel conseguiu o trabalho na imobiliária, com probabilidade agora de tirar o certificado dele. Como é que chama lá, Ezequiel, o curso que tem que fazer? É o Cresce. Ele já vai fazer o Cresce com probabilidade de um salário melhor, para aí ele poder ter a própria casa dele, conduzir a própria vida dele. Então, é um convênio que a gente também tem com as empresas ali, com os parceiros nossos, para melhor poder servir as nossas crianças. A gente não cuida só dessas crianças que muitas vezes estão em situação de risco ou vulnerabilidade, né? A gente cuida do espiritual delas. A gente acha que Jesus Cristo é a solução para todo tipo de problema. A gente crê, a gente só não acha, a gente tem certeza e convicção disso. E parte desse resultado nosso no Instituto Cristão Evangélico está em levar essas crianças para conhecer Cristo Jesus. E Cristo pode mudar a história. A gente teve uma experiência única de uma criança que foi adotada agora há pouco tempo, né? Ela passou pelo primeiro processo de adoção. Ela chegou no instituto, era um menino mesmo de rua, que pedia dinheiro em sinal, uma família conturbada e tudo mais. E a gente foi pregando o evangelho no decorrer do tempo. E ele sempre muito atento ao evangelho. E uma vez uma família que não era cristã, mas da Umbanda,
entrou no processo de adoção, e nós não podemos fazer absolutamente nada. E aquilo me deixava à noite sem dormir, pensando. A equipe técnica do Instituto conversou com ele e ele disse tudo bem, e aquilo dali me incomodava. E eu chamei ele para conversar. E eu disse: meu filho, você sabe que a religião é diferente, sei. E aí ele disse assim para mim: pastor, o senhor não disse que Deus está no controle de tudo? Disse. E se Deus estiver me levando para essa família, para que eu pregue o evangelho para ela e ela aceite a Jesus Cristo? Eu falei: Deus, levei uma surra de 10-0 desse menino. Naquele dia eu dormi em paz na minha vida, sabendo que Deus tem os propósitos dele. No outro dia a família desistiu da adoção. E ele foi adotado, já passou foi adotado por outra família, né? Já passou pelo processo. Está indo muito bem, e a gente tem paz no coração, de que por mais a família não seja cristã, eu sei que mais cedo ou mais tarde, eles vão levar aquela família para o Evangelho, porque ele conheceu verdadeiramente Cristo Jesus. Antes dele ser adotado, ele fez a igreja central de Anápolis chorar. Ele pediu para ir lá na frente, que ele queria despedir da igreja, porque ele seria adotado, pediu para poder orar por ele. O povo da igreja chorava, abraçava ele, e ele convicto de que a adoção daria certo. Ele tinha essa convicção no coração dele. Então são experiências assim que nos motivam a trabalhar para essas crianças, para esses adolescentes, sabendo que eles não pertencem a nós, que eles pertencem a Cristo Jesus, e que muitas vezes a igreja não poderia alcançá-los, mas o Instituto, através da sua igreja, pode alcançar essas crianças e levá-las a Cristo Jesus. E a gente sabe que toda transformação só acontece quando Cristo está na história. E isso é importante. Hoje, quem vai no Instituto Cristão, aqui, quem conhece o Instituto Cristão? Quem já foi lá no Instituto Cristão? Ok. De 5 anos para cá, quem visitou o Instituto? Há 5 anos atrás? 1, 2, 3, 4, 5. Lene, você não conta nem a Rosana, vocês moram? Tá bom. Estou brincando. Então, a gente vai percebendo um pouco essa mudança. Eu quero muito, pastor Kilder, que essa igreja se faça presente no Instituto, e eu vou fazer um compromisso, né, para a tia Beth honrar, tá bom? A gente vai aparecer aqui com o coral do Instituto Cristão. Nós vamos trazer nossas crianças nessa igreja, tá bom? Para que vocês possam conhecer as nossas crianças de perto, e como sinal de gratidão também. Pegando aqui para nós, meus irmãos, é tudo aquilo que a gente não recebe de oferta. E a gente precisa muito. Quem mais está alegre com tudo isso é a tia Beth, que é ela que cuida da organização dos quartos, tudo. Você vê a caminha arrumada ali, pode saber que por trás de uma cama arrumada tem a tia Beth brigando. Eu quero a cama esticada, eu quero ela bonita. E os meninos hoje ninguém precisa mais, eles já acordam cedo, já arrumam o quarto, eles arrumam o quarto. Eles limpam a casa dele. Hoje as crianças do Instituto Cristão, os que estão saindo do Instituto Cristão com 18 anos, a gente junta o dinheiro para eles. Tem criança saindo do Instituto aos 18 anos com 10 mil reais na poupança. Não precisa pedir para eu poder fazer economia para você, porque eu não vou, viu? O pessoal fala assim: pastor, pega as minhas finanças também, viu? Mas a gente segura um pouco o dinheiro, porque sabe que com 18 anos de idade eles vão precisar. E isso tem sido inédito entre as instituições. O juizado está abismado. Ou antigamente o juizado era quem mais nos perseguia, né, tia Beth? Hoje é quem mais defende a causa do Instituto Cristão Evangélico, é a promotoria e o juizado daquela cidade. Então a gente louva a Deus por isso. Graças a Deus. Então, meu muito obrigado a vocês. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos capítulo 12.
Marcos capítulo 1, versículo 12. Versículo 12 e 13. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto. E esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Amém e amém. Descobrindo Deus no deserto. O que é deserto? Deserto, literalmente, é um lugar que, para onde você vai ver areia. É quente para dedéu e frio à noite, né? De manhã pode-se fritar um ovo na areia, mas à noite pode matar qualquer um de frio. É totalmente oposto o clima. Mas espiritualmente pensando, deserto é um lugar em que você está só. Deserto tem problema. Deserto tem muita dificuldade. Parece que a vida cristã, a gente quer dizer que a gente não pode passar pelo deserto, mas o deserto nos alcança em algum momento da nossa vida, gente. Alguém aqui não tem problema? Alguém aqui não tem deserto na vida? O deserto ele vai nos alcançar a qualquer momento. Deserto não é bom. Se fosse bom, todo mundo ria no deserto, mas a gente chora, dói, machuca, maltrata. É um lugar em que a gente reclama. Vamos pensar um pouco no povo hebreu, quando Deus começa a tirar o povo do Egito e eles estão lá no deserto e que eles se deparam com o Mar Vermelho. Atrás dele vinha o exército de Faraó. Ele olhava para a direita, não via nada, para a esquerda não via nada, para a frente tinha o mar. E eles começaram a reclamar. Deserto é um local que a gente reclama. E Moisés chega para aquele povo e fala para eles: vede o que Deus vai fazer e vós vos calareis. E Deus vai lá e abre o mar. E o povo passa. E o exército de Faraó, posteriormente, morre ali no mar. Deserto é um lugar que a gente peca reclamando, peca na falta de fé, e entre outras coisas mais. Nesse contexto aqui, Jesus, ele foi batizado. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós temos a presença da Trindade, experiência maravilhosa. Jesus vai para o deserto, e a palavra diz para ser tentado. 40 dias. O deserto. E eu quero falar com os irmãos sobre algumas lições importantes que nós podemos tirar no deserto. A primeira lição é que deserto é uma experiência de todos. Não adianta pegar a pá e falar assim, deserto só para aquele irmão. Não vai. É uma experiência de todo cristão. Nós vamos passar pelo deserto, sim. Deserto é a experiência de todos nós. Agora, como é que nós enxergamos esse deserto é que é importante. O deserto, o irmão mais novo ao irmão mais idoso, vai passar sim pelo deserto, de formas diferentes. Seja eles por situação financeira,
por crises familiares, divórcios, famílias desestruturadas, pecados que precisam ser tratados. Não importa. Mas é uma experiência de todos. Todos passam pelo deserto. Inclusive, Cristo Jesus passa pelo deserto. É uma experiência que todo salvo vai passar. Todo crente vai passar. Mas é só para crente? Não. Um dia eu cheguei numa igreja, me chamaram para pastorear uma igreja, em Goiânia. E eu já cheguei na igreja, quando eu assumi a primeira ação do pastor. Nós vamos convocar um jejum com a igreja. O povo regalou o olho, 40 dias de jejum. Expliquei. E a igreja pegou aquilo. E um dia um irmão me chamou: pastor, quero falar com o senhor. Isso no 10º dia já, viu? Pastor, eu quero conversar com o senhor. Pois não, meu irmão. Pelo amor de Deus, não quero jejuar mais não. Minha vida estava tão boa. 10 dias o trem começou a petecar. 10 dias a tentação para tudo que é lado, pastor. O trem está andando para trás, estava melhor. Estava. Por que, pastor? Eu falei para ele. Porque o diabo não mexe com quem é dele. Eu vou continuar o jejum, pastor. Rapidinho ele mudou de opinião. Meu irmão, eu não tinha outra resposta para dar para aquele irmão. Ou a gente começa a entender que nós vamos passar pelo ver a verdade ali, com Cristo no meu barco, tudo vai. Todo mundo aqui é velho que nem eu, viu? Você viu, né? Todo mundo sabe, né? Com Cristo no meu barco. Tem gente jurássico aqui. Eu gosto disso. Eu gosto desse modelo. O deserto, ele é uma experiência de todos. Segunda verdade sobre o deserto. Deserto não tem hora marcada. Pode aparecer a qualquer momento, mesmo que seja após grandes experiências espirituais. Parou para pensar nisso? Eu estou no meu melhor momento com Deus. Aí você dá um passo, bem-vindo ao deserto. O que é isso, pastor? Eu vou explicar. Antes do deserto, onde estava Jesus? Sendo batizado. Ele teve ali, a trindade estava lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito em forma de pomba, o Pai falou, esse é o meu filho, e o Filho está sendo batizado. Que experiência! Após essa experiência, deserto em Cristo. Ele vai pelo deserto. Meu irmão, muitas vezes a gente questiona os desertos das nossas vidas e alega o seguinte: Senhor, no melhor momento da minha vida, Senhor, na maior experiência espiritual, eu estou te buscando, meu Deus. Ano passado eu não era um crente como eu fui esse ano está pior do que o ano passado. E a gente vai querendo questionar e jogar com Deus alguma questão, mesmo que seja após grandes experiências espirituais. Eu conheci uma mulher em Imperatriz, Maranhão, que o filho dela foi sequestrado, eles eram considerados lá o rei do açúcar. E o filho dela foi sequestrado. E a mídia ficou em cima desse caso. Depois de alguns dias, encontraram um corpo e reconheceram o corpo, era o filho dela.
Ela foi até o local, reconheceu, ok. Descobriram que eles mataram de forma cruel, né? Um puxando a corda de um lado e o outro do outro, e sufocaram o rapaz até que ele morresse. E aquela mulher, no dia do velório, ela foi na frente da igreja, a mãe, e pegou o microfone. E ela disse para Deus em oração: Senhor, eu te louvo. Porque quantas vezes eu chorei aqui nesta igreja, pedindo ao Senhor que não levasse o meu filho enquanto ele não estivesse nos teus braços, porque eu não criei filho para ir para o inferno. E o Senhor levou o meu filho no momento que ele estava mais próximo de ti. Sabe o que aquela mulher ainda fez? Depois que ela deixou todo mundo chorando com o testemunho dela, prenderam quem matou. Ela foi até a cadeia e disse para aquele assassino: eu te perdoo em nome de Jesus. Porque a morte do meu filho veio para que eu pudesse pregar o evangelho para você. E ela pregou o evangelho, aquele assassino chorou e ela orou com ele. No outro dia, dentro da cadeia, mataram o assassino. Deserto não tem hora marcada. Tem uma mulher que estava passando mais de um deserto do que esse. A morte do filho de forma trágica. Mas aquela mulher começa a fazer do deserto dela uma experiência também com Cristo Jesus. Eu disse para Deus: Deus, eu não sei se eu sou tão crente como essa mulher, porque eu queria matar aquele homem dentro da cadeia, Senhor. Eu queria dar tanto murro nele, meu Pai, o Senhor me perdoa, Jesus amado. Mas o testemunho dessa mulher impacta a minha vida, dizendo que eu preciso parecer mais com Cristo. Que enquanto Pedro corta a orelha do soldado, Jesus coloca no lugar e diz: não é assim. O deserto, muitas vezes serve para que lá no deserto eu honre a Cristo Jesus. Uma vez num seminário, uma menina de 3 anos, filha de um seminarista, teve meningite. E nós acordamos 3 horas da manhã com o choro do pessoal lá. E fomos orar. A meningite parece que já era de 2º grau, que mata ou deixa sequelas. E a mãe, no momento da oração, disse assim para Deus: Deus, muito obrigado pelo tempo de vida que o Senhor deu à minha filha, eu te louvo. Porque se eu tivesse só um, eu ia falar mal de todo mundo, Senhor. Mas ela é birrenta, ela é desobediente, mas nós amamos ela, Senhor, e eu te louvo pelo tempo de vida. E agora, Senhor, que o Senhor vai levá-la, olha a oração da mãe, eu quero dizer para o Senhor Jesus, que jamais nós vamos deixar de louvar o teu santo nome. No outro dia, a menina sai da UTI sem nenhuma sequela. Nenhuma. Muitas vezes o deserto da nossa vida precisa nos aproximar mais de Deus. Mesmo que eu tenha experiências no passado, e que eu esteja vivendo grandes experiências, eu preciso trazer essas experiências para o meu deserto, e viver essas experiências com Deus dentro do meu deserto. É difícil? É. Mas a gente precisa viver essas experiências com Deus. Terceira lição é que o deserto vem pela mão do Espírito Santo. Eu provo para vocês lá em Marcos. Versículo 12 diz: imediatamente o Espírito o levou ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto?
Pastor, eu estou passando por um deserto que é do diabo. Não, irmão. Não é. Se for do diabo, ora e vence Satanás. Mas o deserto é colocado por Deus nas nossas vidas. Para quê? Para que a gente se aproxime mais dele. Para quê? Para que a gente tenha experiências vivas com Deus. Quarta lição no deserto. O deserto pode parecer não ter fim, mas é por tempo determinado. Aleluia. Glória a Deus por essa verdade. Meu irmão, se você está passando por algum deserto, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, deserto tem fim. Aleluia. Glória a Deus porque deserto tem fim. E é determinado por Deus. Tem dia de início, tem dia final dele, tem fim sim. Ele não é para sempre, ele tem fim. Ele tem dia determinado por Deus. Deus nos leva ao deserto para que a gente passe pelo deserto. Como fala a música, dando glória a Deus. Deserto tem fim. Eu ouvi a história de um missionário dizendo que estava passando por um deserto. Ele estava num país da África e precisava ir no carro dele. Quando ele foi olhar, não tem posto de gasolina em canto nenhum e o combustível estava zero. E ele lá no deserto dele, ele disse assim para o Senhor: Jesus, me ajuda, Senhor, pelo amor de Deus. Aí o tanque fez assim. E ele falou, quando ele falou assim, não acredito, é o tanque. Deus tinha colocado fim no deserto dele, ele não acreditou. Ele não acreditou. Irmão, tem hora que Deus faz um milagre e você diz assim, eu não acredito. Aí volta para a estaca, tem que acreditar no milagre de Deus. Deus é Deus de milagre, meus irmãos. Deus tem todo o poder. Deserto tem momento certo para acabar. A quinta lição que eu tiro no deserto é que deserto, meus irmãos, há provas e perigos, demônios e feras. Mas também há anjos de Deus ali naquele lugar. A palavra de Deus diz isso. E estava com as feras e os anjos. Tem demônio no deserto? Tem. Tem feras no deserto? Tem. Mas também tem anjos do Senhor nesse deserto. Aleluia. Glória a Deus, porque tem anjos do Senhor ali. Meus irmãos, quantos anjos Deus tem colocado na tua vida? Quantas pessoas Deus tem usado para ser anjo na tua vida no deserto? Quantas palavras Deus tem colocado ao teu coração? Quantas mensagens pregadas para trazer alívio ao teu deserto Deus tem colocado? Quantos irmãos Deus tem levantado para ser bênção na tua vida no meio do teu deserto? São anjos que Deus coloca. Nós temos uma historinha de que uma mãe teve que deixar uma criança numa casa por determinado momento e por urgência. E quando ela volta para casa, a filha tinha desaparecido. Ela procura, a menina tinha caído dentro do poço. E aí os vizinhos jogaram o balde, a menina senta, eles puxaram a menina, trouxeram para cima e a menina fala, mamãe, joga o balde de novo. Para quê, minha filha? Porque lá tinha um homem de branco comigo. Eu vou desacreditar que Deus podia estar lá com essa menina de forma alguma.
Tem um missionário que, essa semana eu ouvi a história de um missionário, ele estava falando que estava no local e precisava de um socorro, e ele estava na estrada e de repente ele viu um local, parou, foi ajudado naquele local, e ele andou, mas a pessoa só falou para ele, aliás, ele pede ajuda e a pessoa diz para ele, 1 quilômetro à frente vai ter o posto, tal, 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 e ali ele, nessa venda, é ajudado, e quando ele passa para esse outro local, para o posto que ele precisava, ele disse, eu fui acudido ali 1 quilômetro atrás por uma vendinha. Uma venda, 1 quilômetro atrás, não existe venda. Moço, tem, um homem conversou comigo lá atrás. Eu moro aqui há mais de 15 anos, trabalhando neste mesmo local. Não existe no raio de 40, 50 quilômetros aqui, nada. Nós somos os únicos aqui neste lugar. E o missionário diz, eu só posso acreditar que tenha sido Deus ali que colocou os anjos dele para poder nos servir, no meio de uma situação trágica. Creia, meu irmão, no deserto há provas, há perigos, demônios, feras, mas os anjos de Deus também estão naquele local para servir. Todo deserto há um propósito divino. Qual o propósito divino no teu deserto? Você já parou para pensar nisso? O que Deus quer no teu deserto? Quais são os propósitos de Deus no teu deserto? Será que é só para eu poder sofrer, para eu poder reclamar? Será que Deus quer isso? Que experiência você pode ter nesse deserto com Deus? Que intimidade você pode ter através da oração com Deus? Quantas lágrimas você vai derramar na presença de Deus? Quanta intimidade você pode adquirir na presença de Deus? Qual o propósito de Deus? Silas, Paulo na prisão, quando eles passam a Macedônia, e de repente mudam ali o trajeto dele por causa de uma visão, e eles encontram Lídia, Lídia converte, depois eles vão para outro local, que eles encontram uma menina, possessa, havia 12 anos com o espírito adivinhador, e eles chegam lá, a menina diz, eis aí 2 homens de Deus. Ela não mentiu. E eles foram lá expulsar o demônio adivinhador daquela menina. E eles fizeram o que Deus queria, não fizeram? E levaram uma surra. Você já pensou nisso? Fazer a vontade de Deus e apanhar e ainda ser preso. Aí lá na cadeia, eles estão fazendo um louvor a Deus. Gente, tem coisa que eu estou pedindo para Deus. Senhor, me revela em sonho. Eu não estou pedindo para Deus para ir para o céu, para Ele me revelar agora, não. Mas, Senhor, não precisa agora, não. Eu também não sou curioso tanto para saber como é que era aquele louvor, não. Porque depois vai ser aqui no céu, eu te conto, viu? Aí vai ser, Senhor, calma, calma, agora não. Mas é interessante, eu fico perguntando, Senhor, como é que era aquele louvor que as cadeias caíram? O carcereiro converte. Eu fico perguntando para Deus, Deus, eu queria ouvir o que eles estavam cantando, orando naquele momento. Mas lá no céu Deus vai falar. Se for agora, amém, viu, irmão? Não tem problema não. Deus sabe todas as coisas. A minha mulher que vai, tadinha, ela ia falar assim, agora não. Eu já falei para ela que eu estou valendo mais morto do que vivo. Mas quando a gente morre, o que você está pagando, quita. Se tem seguro de vida, ela recebe. Alguém falou assim para mim, pastor, mas depois ela fica com dinheiro e dá casa com o outro. Eu falei, eu sou tão bom até para o outro, não tem problema também não, tem que ser bom. Mas faz parte da vida, gente. E lá, canta um louvor
e a cadeia cai. O carcereiro quer se matar. Estamos aqui, ninguém vai sair. Nós vamos sair pela porta da frente. Pode esperar. O carcereiro se converte. Está fazendo a vontade de Deus. Qual o propósito de Deus na surra, na prisão? Qual o propósito de Deus na situação adversa à nossa vida? Qual é o propósito de Deus diante do sofrimento? Qual o propósito de Deus no teu deserto, meu irmão? Todo deserto há um propósito divino. Por último, a salvação é via de regra no deserto. Deus está lá para te salvar. Pedrão estava no barco, seguro. E de repente aparece um homem andando por sobre o mar. Eu fico pensando, pastor Kilder, depois que o senhor me falou que tem medo, se o senhor estivesse naquele barco, eu fiquei pensando aqui, viu? Acho que ele ia pular e sair nadando, viu? Ele ia remar, gente, vamos para longe daquele fantasma, viu? Mas pensa, eu não sei se eu teria nem a fé de Pedro. Ele dizer, calma, sou eu. Eu lá ia conversar com o fantasma, eu ia estar morrendo de medo também, viu? E aí Jesus chega lá, sou eu o mestre. E Pedro diz, se tu és o mestre, permita-me ter ir contigo por sobre as águas. E Pedro vai. Eu acho que Pedro é corajoso. Ele foi. E a palavra de Deus diz que Pedro, olhando o vento forte, a tempestade, ele começa a afundar. E o que Jesus faz? Afunda Pedro e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Deixa Pedro morrer, não. A palavra de Deus diz que Jesus estende as mãos, pega Pedro, leva para dentro do barco e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que pode dizer para o teu deserto, para deserto, chega, acabou a situação? Quem é esse que pega o endividado e da noite e do dia, ele pode dizer, acabou a tempestade, acabou o teu deserto? Quem é esse que pode chegar para a tua tristeza e dizer, transforma agora toda tristeza em alegria? Quem é esse que pode visitar a situação adversa dentro da tua casa, como ele fez na casa do Jairo, e dizer, menina, levanta e anda? Quem é esse que pode ressuscitar mortos? Quem é esse que pode dizer ao câncer, vai embora agora? Quem é esse que pode dizer para a tua enfermidade, ela não tem mais poder e caiu por terra? Quem é esse que pode dizer para o teu deserto, está aí o manancial na frente? Ele é o nosso Deus. Eu quero que você curve a sua cabeça, que você feche os seus olhos. Eu quero orar por você e pelo teu deserto esta noite. Dá nome ao teu deserto. Fala para o Senhor, Senhor, o meu deserto tem nome, é esse, é a enfermidade. O meu deserto tem nome, e é o meu lar. É o meu filho que está desviado. São as drogas dentro da minha casa. É o meu divórcio. É o meu cônjuge. O meu deserto é o câncer. O meu deserto é esse. Dá nome ao teu deserto. O que tem tirado o teu sono? O que tem aflito a tua alma?
Dá nome ao teu deserto agora, em nome de Jesus. Fala para o Senhor: Senhor, o meu deserto tem nome. Coloque esse deserto agora diante de Deus. Coloca na presença do Senhor Jesus. Eu quero orar agora por você, meu irmão. Pastor Kilder, me permita chamar as tuas ovelhas para que eu possa orar aqui. Eu quero orar por você. Você que tem passado por algum deserto e tem dito: Senhor, o meu deserto tem sido forte demais. Eu não tenho aguentado. Ontem uma irmã me chamou na igreja, filha do nosso pastor, e ela disse: eu não quero mais viver, eu não estou aguentando mais viver. Ela não tem mais rim, a hemodiálise está matando ela. E eu disse para ela: mas o teu deserto pode ter fim em nome de Jesus. Eu quero te convidar aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Você que quer receber essa oração, quero orar por você. Amém. Se tiver mais alguém que tenha passado por algum deserto, eu quero orar agora pela tua vida. Não envergonha. Você não vai dizer aqui qual é o teu deserto, você vai dizer para Deus. A palavra de Deus diz que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Vocês perceberam que muitas vezes o deserto de vocês está grande demais. E que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Curve a sua cabeça nesse momento. Senhor Jesus, eu não sei qual tem sido o deserto dos teus servos. Eu não conheço a história. Eu não conheço as dificuldades. Eu não conheço as lutas. Mas eu tenho um Deus que tem visitado cada um desses irmãos agora, ó Pai. Eu conheço esse Deus que tem todo o poder, ó Pai maravilhoso, para trabalhar nestes corações. Visita, Pai, visita esses desertos que muitas vezes têm tirado o sono. Tantas lutas, Senhor, tantas lágrimas, ó Pai, que os teus servos têm sofrido. Ó Pai maravilhoso, quantas situações que têm colocado essas vidas em dificuldade, Senhor Jesus Cristo. Eu intercedo agora por esses irmãos e oro, ó Pai, por este deserto, para que esses irmãos consigam ver os teus anjos no deserto deles, para que esses irmãos possam enxergar Cristo Jesus em cada detalhe desse deserto, para que esses irmãos, ó Pai, possam realmente entender que no deserto eles precisam ter experiências com Cristo Jesus. Dá experiências maravilhosas, experiências de intimidade, de oração, das respostas deles a cada momento. Mas, Senhor, eu quero pedir ao Senhor Jesus, libera a tua voz e acalma a tempestade
dessas vidas. Dá fim a esse deserto, ó Pai, que tem incomodado os teus irmãos, aqui os teus servos, Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, cura toda enfermidade em nome do Senhor Jesus. Ó Pai maravilhoso, mães que têm orado pelos seus filhos, ó Pai, liberta-os, ó Pai, agora em nome do Senhor Jesus. Que essas mães possam ter, que esses pais possam ter a satisfação de ver esses filhos, ó Pai, aqui na igreja, servindo ao Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Quantos cônjuges têm orado, ó Pai, casamentos sendo desfeitos, ó Pai, famílias destruídas, e nós sabemos que Satanás vem somente para matar, roubar e destruir, ó Pai. E nós temos experiências, ó Pai, que Cristo Jesus é uma verdade libertadora. Por isso, em nome de Jesus, eu oro por essas vidas, Senhor. Eu oro por cada irmão aqui presente, para que o Senhor possa visitá-los com o seu poder, para que o Senhor mude toda a situação, e como o Senhor fez naquela tempestade, acalma a tempestade. Que o Senhor possa acalmar e dar fim a esse deserto, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Pastor Kilder. Quero convidar aqui a equipe que veio com o pastor Felipe, Beth, Lucas, Ezequiel. Ezequiel deu uma saidinha. Nós vamos orar pelo Instituto, para Deus continuar abençoando aquela casa, usando esses irmãos e todos os outros que estão servindo ao Senhor ali. Eu convido para vir aqui à frente, irmã Socorro, para nos conduzir nessa oração. Os irmãos fiquem de pé, estenda a sua mão para cá. Eles estão aqui representando todas aquelas crianças, todos os obreiros que atuam ali, todos os funcionários, né, que servem ali naquele lugar. Então vamos orar por esses irmãos. Pode ficar lá com a Beth? Vamos orar com a Socorro. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Pai, eu quero louvar o Senhor pela vida do pastor Felipe, pela Beth, pelo Ezequiel, pelo Lucas. Louvar o Senhor, ó Deus, por aquele local que há quantos anos tem sido bênção na vida de crianças, adolescentes e jovens. Tem mudado história, ó Pai. Por isso nós temos orado, nós acreditamos na bondade do Senhor em favor daquele local. Deus, alguns anos atrás, quando eu conheci aquilo ali, e eu olhei, eu queria ter condições para pintar aquelas paredes, mas eu entendi que eu podia orar. E logo depois de um tempo, eu fiquei sabendo que veio a ajuda da Alemanha para começar aquela pintura. E depois o Senhor deu mais, porque o Senhor deu reforma. E ali agora é uma casa-lar, onde aquelas crianças chegam e sentem, Deus, o acolhimento de um lar, de uma família. Obrigado por esse homem, essa mulher e vários outros que o Senhor tem levantado no decorrer da história para cuidar daquelas crianças. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor é tão bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bondoso. O Senhor se preocupa com tantas coisas, com detalhes. Pai, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor os leve, ó Deus, debaixo do teu cuidado. Que seja uma viagem tranquila. E que eles continuem, ó Deus, derramando do amor deles naquele local. E sendo instrumentos do Senhor. Para que haja milagres, restauração. E vidas e histórias sejam transformadas. Obrigado pela Igreja Cristã Evangélica de Catalão. Que tem, ó Deus, os seus olhos sendo abertos para a área de missões, para estar cuidando, estar de alguma forma compartilhando, ó Deus. Muito obrigado.
cada irmão e irmã que tem contribuído, tem orado, Deus, e tem amado através da sua vida. Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez aqui. Obrigado porque o deserto das nossas vidas realmente tem hora para acabar. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.